Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o podcast sobre fitness, mas que podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas, nem aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu ouves, é a forma como te sentes. Então aqui trazemos pessoas inspiradoras, convidados de muito valor, especialistas para te ajudar a sentir-te mais fit e com isso sentir-te bem. Hoje temos connosco o Rui Almeida. E quem é que é o Rui? O Rui é massoterapeuta auxiliar de fisioterapia desde 2010. Atua sobretudo com liberação miofacial e massoterapia integrativa, tendo como objetivo restaurar padrões naturais do movimento, melhorar funcionalidade, reeducar e melhorar a qualidade de vida geral, apostando na prevenção. Rui, seja muito bem-vindo e, antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Então, já falei um bocadinho sobre aquilo que tu fazes, portanto, pergunta difícil, quem é que tu és? Ora, além do que tu mencionaste, sou pai, sou marido, sou aquariano, logo sou bastante teimoso de ideias fixas. Fora isso, defendo muito os meus ideais e gosto de marcar pela diferença, acima de tudo. Daí ter encaminhado um bocadinho o meu trabalho para uma forma muito pessoal, tentando me diferenciar sempre dos demais. E basicamente é isto. Ok, há quanto tempo é que atuas nesta área? Desde 2010. Desde 2010. Sim. E o que é que te trouxe aqui? Olha, o que me trouxe aqui, antes de mais, foi sempre o gosto de ajudar alguém, ajudar o próximo. Enquanto fui militar, fazia muitas massagens ao pessoal lá que andava à rasca dos músculos e toda a gente dizia, tem jeito para isto, porque é que não segues esse caminho e tal. E assim foi. Também porque estive ligado ao fitness, fui instrutor de aulas de grupo e muitas vezes o pessoal vinha ter comigo, professor, dá-me aqui, dá-me acolá, o que é que será, o que é que não será? E eu gostava de te ajudar, mas também não sei. Então também, de forma a complementar um bocadinho o meu trabalho, fui fazer formação, fui fazer curso e pronto, e o gosto já lá estava, simplesmente foi evoluir ainda mais esse gosto. Ok, então foi por esta ordem, portanto, fitness, militar, sim, correto. E agora é isso? Exatamente. Ok, o que é que te levou então a sair do fitness e a passar para a tropa? Eu acho que tu sabes um bocadinho, né, a dificuldade que os instrutores passam, a questão de recibos verdes e etc. Enquanto militar ainda fui dando aulas de grupo sempre como um part-time, porque era algo que eu gostava bastante de fazer e porque a vida militar a certa altura me permitiu, porque mesmo nisso nós lá temos que pedir autorização, porque somos militares 24 horas por dia, mas permitiram-me e eu continuei ligado ao mundo do fitness. Em 2010 saí da tropa e dediquei-me de corpo e alma só mesmo à masoterapia, apesar que ainda fui dando algumas aulinhas onde eu me sentia melhor e onde era acarinhado até 2018. Em dezembro de 2018 não conseguia conciliar as duas coisas, era muita carga e pus de parte então as aulas de grupo e foquei-me só mesmo aqui à masoterapia. Ok, quanto tempo é que foste militar? 8 anos. 8 anos. Sentes que te aportou alguma coisa? Bastante, muito. Podes falar um bocadinho sobre isso? Posso, olha, para começar eu sou apologista que acho que todo jovem devia por lá passar, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, para perceber algumas coisas, rotinas, compromisso, camaradagem, muitos valores que a vida militar nos traz. E por isso sou apologista disso e sem dúvida que muda bastante uma pessoa. Sem dúvida que me tornei uma melhor pessoa durante aquele tempo. Ok, boa. Na tua prática atual, então, há assim algum problema ou alguma patologia, alguma coisa que tu identifiques que as pessoas essencialmente te procuram porque? Olha, eu noto que cada vez mais as questões ligadas à cervical estão mais presentes. É a cervical e lombar, sem dúvida que são as duas questões que estão mais presentes. Noto muito que
todas as questões de urgência, eu atuo muito, graças a Deus, de forma preventiva. Consegui ir mentalizando as pessoas que é a melhor forma da gente bem-estar, digamos, é atuar de forma preventiva e não só quando temos, ai, dói-me aqui. Mas noto que o quadro agudo, as urgências, digamos, ocorrem muito à segunda e à terça-feira. Eu, no ano passado, ao longo do ano, fui recolhendo alguns dados meramente estatísticos, para mim, e sem dúvida que a segunda e a terça é onde eu tenho mais urgências. O que me leva a pensar no quê? Há aqui várias questões. A questão de muita gente vai adiando durante a semana, tipo, isto no fim de semana passa. E depois no fim de semana não passa e lembram-se no início da semana. Outra questão é, fim de semana, exageros. A malta mais idosa reporta sempre, andei lá a arrumar uma lenhita, andei lá na terra a plantar umas coubitas e pronto, lá vem as lombalgias. A malta mais nova é muito, foi um fim de semana daqueles de alta festa, deitei-me tarde, foi comer e beber até não poder mais. E lá está, a minha parte integrativa, a parte visceral mexe com muitas questões e as cervicalgias é uma delas, devido ao nervo frénico, que é um nervo que sai da cervical e depois inerva toda a parte visceral. Quando algo não está bem a nível visceral, pode de certa forma irritar o nervo e lá em cima a cervical queixa-se. E na malta nova é muita cervicalgia, o que é curioso, é sempre segundas e terças. Sim, e até não só propriamente por excesso de vida louca, mas, digo eu, por exemplo, o facto de o oposto, ou seja, ao fim de semana estarem mais, por exemplo, sábado e domingo, olha, não fiz nada, passei o fim de semana todo deitado na cama, também, no sofá. Sim, também acontece muito, sim. Não é? Sim. Porque eu, por acaso, deteto alguns padrões também desse tipo pessoas que à segunda-feira estão todas partidas porque descansaram, entre aspas. É muito bom, é muito confortável, mas sem dúvida que é terrível e são raras as pessoas que, se a gente se puser a ver quando estão sentadas no sofá, estão sentadas de forma realmente, uma postura ali correta, não, estamos sempre esponjados ao máximo e é assim que sabe bem o sofá, não é? Isso é verdade. Ok, entrando aqui nessa questão da postura, porque eu acho que é muito pertinente e quero ir por aí. Nós temos um padrão universal, digamos assim, da qual nos devemos aproximar. É um facto, não é? Certo. Portanto, por exemplo, o ombro alinhado com o osso, agora está-me a falhar o nome, o osso do pé, do lado. Sim, exatamente. Pronto, os ombros alinhados, a anca, etc, etc, etc. No entanto, diz-se também que há coisas que o nosso corpo tem, digamos que descompensadas e que, ao tentarmos compensar, iríamos perder outra coisa. Vou-te dar um exemplo. Na faculdade, quando eu estudava, na disciplina de atletismo, era uma coisa que nos falavam sempre. Era que a maior parte dos campeões olímpicos têm super descompensação entre lados, por exemplo, e que se tentássemos corrigir essas descompensações, provavelmente eles não iam ser campeões olímpicos, porque lhes alterava a passada, porque lá está, tem um pé de apoio mais potente para dar a largada, certo. Este tipo de questões. Qual é a tua ótica sobre isso? Ora bem, eu para já começava por dizer que não existe uma postura ideal. Isto é, há um padrão, correto, sim, mas não podemos dizer que há uma postura ideal. Essa postura não é igual para todos. Nós somos diferentes, cada um vai ter a sua própria postura. A postura tem que ser analisada e vista consoante essa pessoa, consoante o seu dia-a-dia, as suas práticas do dia-a-dia e etc. Nessa questão dos atletas, eu não deixo de estar de acordo. Estou totalmente de acordo, porque ao longo do nosso crescimento nós vamos criando os nossos próprios padrões, ok? E esse para nós é o padrão que se adequa a nós, para nós é o nosso padrão correto. E sem dúvida, se a gente tentar alterá-lo, vai haver descompensações, se calhar, noutras determinadas áreas. No entanto, existem dois tipos de desequilíbrios posturais, os estruturais e os funcionais. Os estruturais dizem respeito a, como o próprio nome indica, não é? A questões anormais, digamos, da estrutura, como uma curvatura anormal da nossa coluna, um membro inferior mais comprido que outro,
problemas a nível dos pés, pronto, isso são as estruturais. As funcionais já dizem respeito a questões musculares, a desordens a nível dos músculos. Essas desordens ou é fraqueza muscular, ou são encurtamentos musculares, ou é falta de coordenação. Pronto. Quando nós queremos melhorar uma questão postural de alguém, esses desequilíbrios, primeiro temos que compreender se é estrutural ou se é funcional. Ambas elas são corrigíveis através de fisioterapia, quiropraxia, osteopatia, pilates, yoga, RPG, reforço muscular e outras terapias que atuam especificamente a nível postural. Por isso, elas são corrigidas. Ora então, para conseguirmos atuar num desequilíbrio postural, temos que compreender se esse desequilíbrio é estrutural ou funcional e a partir daí adotar as medidas corretas e proceder em conformidade para conseguir restaurar então ou corrigir a postura. Ok, então isto leva-me agora à pergunta seguinte, que é: como é que eu sei quando eu tenho que corrigir ou não? Está aí uma boa pergunta. Tem que ser feita uma avaliação. Há coisas em ti que tu notas visivelmente. Por exemplo, uma postura cifótica, tu observas logo se a tens, não tens, se tens um ombro desalinhado com o outro, um ombro mais alto ou mais baixo em relação ao outro. Isso tu vês visivelmente. Depois, através de raios-x e outros exames complementares que te levam realmente a verificar que aquele diagnóstico, pronto, que tens, de certa forma, uma postura incorreta. Ok, e tu és apologista, Rui, de se a minha descompensação, seja lá o que isso for, ou se o meu problema postural não me está a causar nenhum tipo de prejuízo a nenhum nível da minha vida, portanto, se eu não tenho dor, se não me impede de fazer nenhum tipo de movimento no dia-a-dia, mas, objetivamente, eu tenho uma postura meia torta, qual é a tua ótica? Eu devo atuar ou devo continuar assim? A minha ótica depende muito de situação para situação, mas se estivermos perante uma situação, ok, não é uma curvatura exagerada, por exemplo, uma curvatura cifótica vai entre os 20 aos 45 graus. A partir de 50 graus é que já é considerada uma postura ali que merece alguma atenção. Se estivermos ali tudo normal, não te chateia, não te incomoda, tudo certo, tudo bem, continuamos o dia-a-dia. Se falarmos agora em questões, por exemplo, um desportista, independentemente se é amador ou profissional ainda mais, mas mesmo que seja amador, quando vai competir, quer sempre estar no seu melhor. E aí sim, já temos que ver aqui o que é que realmente se deve ou não se deve fazer, porque esses desequilíbrios vão ter aspectos bastante negativos depois na tua performance, ok? Tens maior risco de lesões, por exemplo, tens uma diminuição considerável a nível da amplitude de movimento, poderás ter a tua respiração comprometida, por exemplo, mais fadiga, vais-te fatigar muito mais depressa, podes ter ainda uma redução bastante acentuada da tua eficiência, daquilo que tu queres, porque vai-te alterar a tua biodinâmica de movimento, não é? Para aquela determinada atividade física. E aí, nessas situações, eu sou apologista que devemos de atuar de encontro àquilo que o atleta em si também espera e que quer alcançar. Fora isso, está tudo bem, não há dores, não há nada, é uma pessoa normal do dia-a-dia, está tudo certo. Ok, e a pessoa normal do dia-a-dia então? Há bocadinho falaste na questão dos encurtamentos musculares. Queria que explicasses, antes de mais, um bocadinho melhor para quem possa não saber lá em casa o que é isto e quais são as suas repercussões em termos do movimento do dia-a-dia. Ok. As repercussões vão ser um bocadinho aquelas que eu falei a nível do atleta, ok? O encurtamento não é mais do que o músculo que perdeu a sua capacidade do seu alongamento normal, não é? Ele vai perder a capacidade, o músculo fica contraído e faz-nos uma diminuição depois na sua capacidade de alongar e de termos aqui mais amplitude a nível de movimento. Basicamente acho que é isto, acho que vai dar para perceberem. Sim, se me permites, por exemplo,
a questão do estarmos sempre com os telemóveis, por exemplo, pode provocar, corrige-me se estiver errada, um encurtamento aqui do peitoral. O que é que isto significa? Significa que o nosso músculo fica apertadinho, fica contraído e nós temos a incapacidade de, para quem não me está a ver, eu estou neste momento a abrir o peito, para quem só está a ouvir, e quando o músculo está encurtado, ou seja, o ombro está para baixo, portanto mais perto do meu peito. Está anteriorizado, exatamente. Exatamente, o que me pode aqui, lá está, depois levar a todo um conjunto de compensações. De desequilíbrios. Exatamente. E já agora, veio-me agora aqui no instante à cabeça, outra questão dos desequilíbrios é essa desigualdade a nível dos músculos, que visualmente, esteticamente, nós não gostamos de ver, certo? Se eu tiver um ombro para cima e outro ali para baixo, não vou sentir o meu ego, não vou sentir bem comigo próprio. É um dos casos, por exemplo, que a gente deve trabalhar. Se a pessoa não se sente bem com ela própria, vamos trabalhar esse desequilíbrio. Independente se lhe causa dor, mal-estar, se já tem alguma restrição a nível de mobilidade ou não. E pensando sempre a longo prazo, porque o que não te provoca dor hoje e não te incomoda, a tendência é ir-se agravando ao longo dos anos e lá mais à frente poderá ter outras consequências. Pois, eu acho que isto é sempre aqui uma dualidade, que é precisamente isso, do género. Ok, eu tenho noção que tenho, se calhar, um ombro mais descaído que o outro, mas, nunca tive dores com isso. A minha questão pois é aqui a dualidade, do tipo, será que eu devia ir ajeitar isto porque se calhar mais tarde vai-me trazer dores? Ou será que eu não devia ir ajeitar isto porque o meu corpo é funcional desta forma e se eu for ajeitar é que vou ficar com dores? Portanto, Quando são questões funcionais, por norma, vais ter sempre algumas alterações em ti, claro que sim, o teu centro de gravidade poderá estar influenciado, poderá mudar, mas é algo que, lá está, apostando num longo prazo, tu te vais sentir sem dúvida melhor. Por exemplo, pensando aqui um bocadinho, por exemplo, na falta de coordenação. Tu não tens coordenação, há certos músculos que vão ser mais acionados que outros e por isso vais ter uns músculos mais desenvolvidos que outros mais fracos. E aí acho que é algo que devemos trabalhar porque num futuro vai-te trazer complicações de certeza. E nesses aspectos eu acho que deve ser trabalhado. Relativamente às questões estruturais em si, aí acredito que seja algo que se tu... Olha, por exemplo, uma perna mais comprida ou uma mais curta, a gente nem sabe se é uma comprida, se é outra que é curta. Aqui temos que atuar, ok? E como é que tu vais atuar? A perna não vai crescer, não é? Por isso há os calços de compensação para usares dentro do sapato, depois consoante também as diferenças de tamanho. Mas é algo que se tu não atuares, e vamos pensar que te foi detectada ainda numa idade jovem, ok? A longo prazo, esta pequena descompensação, o que é que te vai causar? Artrose no quadril, quase certeza, porque tens muito mais esforço de um lado do que do outro. Vai-te começar a provocar dores a nível da lombar, quase de certeza. Vai-te provocar uma escoliose, porque o teu corpo vai se querer adaptar, isto é, o teu centro de gravidade vai estar deslocado e ele, para compensar, pumba, coluna para o outro lado. Por isso vais ter uma escoliose e sempre que temos um desequilíbrio a nível de uma articulação, a articulação seguinte compensa sempre, sempre. Por isso tu vais ter uma escoliose, isto é, essa compensação pode acontecer tanto ascendentemente como descendentemente, mas se tu tens a escoliose, futuramente terás uma também a nível lombar, a cervical se calhar também começa a compensar para um dos lados, por isso começas aqui a ter muitos desequilíbrios que a longo prazo te vão incomodar. Então, nesses casos específicos faz todo sentido atuar. Ok, e qual seria então a melhor forma de atuar? Olha, pronto, neste caso aqui em concreto, ou melhor, todos os casos devem ser avaliados, ok? Feita uma boa avaliação postural e a partir daí decidir então o que se irá fazer, onde o melhor será reunir uma equipa multidisciplinar, sem dúvida que será o melhor. Voltando agora aqui ao exemplo da perna, teria que ser feito exames de imagem para ver qual a diferença, depois procurar alguém que faça
um taco, uma palmilha, o que seja para aquela pessoa, depois se calhar entrar em contacto com um PT para que possa elaborar aqui, porque vai haver fraqueza, lá está, de alguns músculos, que possa elaborar um plano de reforço muscular para aquela pessoa em questão, atuar com osteopatia, por exemplo, haver aqui algumas manipulações a nível ósseos para poder ajudar a pessoa, fisioterapia, elaborar um plano de... A equipa multidisciplinar, após estar diagnosticada qual é o seu desvio postural e como é que vamos atuar, acho que é o que faz sentido aqui em todos os casos. Vá. Falando aqui agora um bocadinho mais especificamente sobre lombalgia, eu falo por experiência, portanto, da maior parte das pessoas que me procura, grande parte delas sofre ou já sofreu com algum tipo de dor na lombar, portanto, ou em circunstâncias específicas do dia-a-dia, ou mesmo uma coisa assim meio que crónica e aleatória, género, hoje estou bem, amanhã não sei porquê, não me aguento as costas. É uma coisa muito recorrente, principalmente em senhoras. Existe algum dado sobre isto? O que é que pode influenciar? Olha, sim, as mulheres podem estar mais expostas, tais como estão mais expostas a dor a nível dos joelhos. Tem muito a ver com a própria fisiologia da mulher, ok? Por exemplo, aqui a questão da sínfise púbica. Enquanto o homem tem o osso unido, o osso da mulher não está unido. E esse osso vai sofrendo algumas modificações dependentemente do ciclo menstrual em que a mulher está. Okay? Há a menstruação, não houve um novo ser ali fecundado, o osso da anca aproxima-se. À medida que o vosso ciclo se vai desenvolvendo, este osso vai se afastando, pensando na possibilidade de ali um novo ser se ir desenvolvendo, então ele vai se afastando. Menstruação, novo ser, ele torna-se a aproximar. Este jogo aqui, este movimento da sínfise púbica vai provocar, lá está, a sobrecarga de alguns músculos, depois eles relaxam, depois vão contrair. E isto a longo prazo, lá está, pode provocar sobrecarga de alguns músculos e levar aí algumas questões. Na questão da lombalgia, ainda temos muito presente também a questão dos flexores da anca, que de certa forma influenciam, estão interligados com a questão da lombar. Por isso, há que perceber o que é que está a originar aquele quadro da lombalgia e depois atuar sobre ele. Muito pela minha experiência e muito pelo que me parece, são sempre questões ou dos flexores da anca ou questões viscerais, okay, que repercutem a dor lá atrás na lombar. Em muitos casos, a gente massagem a lombar, a pessoa sai de lá bem, está bem no dia a seguir, no outro está igual. Porque o problema não foi na lombar. Apesar da gente estar a trabalhar na lombar, o problema está um bocadinho distante de lá. Exato, isso faz-me lembrar quase como na natação. Muitas vezes a pessoa não consegue nadar porque acha que as pernas estão a ir ao fundo e que o problema está nas pernas, quando na realidade ela está com a cabeça fora d'água. Portanto, isto leva-nos a concluir que, muito raramente, o ponto da dor, não sei se concordas com isto, é efetivamente o problema. Ou seja, normalmente já é uma consequência do problema que, como tu há bocadinho disseste, correto, ou está acima ou está abaixo. Sim. E a dor aparece ali porque aquele é o sítio que está a compensar, que está a sobrecarregar, correto, etc. Isto... Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. A dor é um aviso no nosso corpo que algo não está bem. E depois já há que procurar onde é que está a causa. Lá está. Focar-nos na causa e não no local da dor. Que é algo que a fisioterapia em si, e não que esteja incorreto ou que esteja mal, mas a fisioterapia foca-se muito no local da dor e atua muito no local da dor. Por isso é que as pessoas muitas vezes vão para as clínicas de fisioterapia, andei lá, não me valeu de nada, continuo aqui cheio de dores, porque lá está, se calhar a origem não estava ali naquela zona, estava numa zona bem mais distante. E o nosso corpo, tudo no nosso corpo está interligado através das fáscias.
Por isso, lá está, há que compreender todas estas ligações, todas estas interações que nós temos no nosso corpo e muitas vezes ir por tentativa e erro. Porque há tanta interligação que lá está, ou tentamos trabalhar um bocadinho todas, se tivermos tempo, ou consoante as queixas da pessoa, ou então ir por tentativa e erro. Ora, tentei aqui, não, a pessoa ainda está com dor, se calhar é outra coisa, ok? Mas faz todo sentido isso que tu disseste, sim. Sim, e depois acho que é importante também desmistificarmos aqui outra questão. E entrando aqui também um bocadinho nessa parte do onde é que está o problema. Curiosamente, e felizmente isto já está a mudar hoje, mas as pessoas até há bem pouco tempo era do género, eu tenho um problema nas costas, eu já não posso treinar, eu já não posso ir ao ginásio, eu já não posso pegar em peso, eu já não posso não sei quê. Quando na realidade cada vez mais as pessoas experienciam que foi precisamente a partir do momento em que começaram a treinar que a dor milagrosamente desapareceu. Qual é que é a explicação para isto e qual é a tua visão sobre? Eu costumo dizer muito uma coisa, e não pondo em causa o trabalho de ninguém, nem do senhor da bata branca, nem nada que se pareça. Mas eu sou da opinião que quanto mais problemas tens, mais tu precisas de treinar. Agora, lá está, precisas de treinar em condições, porque depois é aqui o grande problema, que é, a maior parte das pessoas vai realmente fazer qualquer coisa, vai só para o ginásio, acha que é só ir lá pegar em meia dúzia de pesos e é a pior emenda que o soneto. E completamente de acordo, e depois eu percebo porque é de vir aí esse pânico com o treino. Agora, quando as coisas realmente são bem feitas, treino não tem que ser carregar com barras 300 kg às costas, gente. Eu estou sempre a dizer isto. Um treino de força bem feito, para algumas pessoas, vai ser simplesmente sentar-se e levantar-se do sofá 20 vezes. E vai ser muita força mesmo, vai ser muito exigente e vai ser altamente eficaz para aquela pessoa. Porque lá está, nós temos que saber adaptar ao nosso caso, à nossa situação. Para umas pessoas vai ser umas coisas, para outras pessoas vai ser outras. Mas quando o trabalho é bem feito, tu achas que o treino é realmente uma forma de medicamento, digamos assim? Eu vou-te dar a minha opinião, é a minha opinião. Sem dúvida que sim. O nosso corpo quer movimento. Quantas vezes a pessoa não acorda de manhã e depois, passados uns minutos, já, olha para onde é que foi a dor, porque começou a haver movimento. É como os carros antigamente, tinham que trabalhar um bocadinho para aquecer, para o óleo começar a circular, para ele depois andar bem. O nosso corpo é exatamente igual. O movimento vai desencadear aqui inúmeros fenómenos dentro de nós, inúmeros processos que levam ao seu bom funcionamento. As articulações, para serem lubrificadas, têm que haver movimento. O sistema linfático, para funcionar bem, o sistema circulatório principalmente, tem que haver movimento. Por isso, sem dúvida, que o treino faz todo sentido. Voltando àqueles senhores da bata branca, hoje em dia já começa a haver na malta mais nova outro tipo de mentalidade em relação a isso, mas ainda soube muito questões e chegam muitas vezes pessoas ao gabinete com situações que foi exatamente, mas o médico disse para não fazer. O médico disse, o doutor é que sabe, vou dar a minha opinião e explico à pessoa, pronto. E sem dúvida que faz bem. O treino faz todo sentido. Poderá ter que ser um bocado adaptado, consoante alguns problemas, mas faz todo sentido o treininho para a pessoa se sentir um bocadinho melhor, até porque o treino vai libertar a dopamina no nosso e outras está-me a faltar aqui o termo, outras hormonas, que vão ser responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, pelo humor, por isso tudo, que só por aí também já acaba por ajudar um bocadinho. Exato, e muitas das consequências do envelhecimento, por exemplo, são fruto, claro, do próprio envelhecimento, mas também desta perda que vai havendo ao longo dos anos da funcionalidade, da nossa massa muscular. Porque é que o risco de queda aumenta a partir de determinada idade?
não é porque ficamos mais desequilibrados, é porque vamos perdendo os reflexos, vamos perdendo a capacidade de contração muscular, vamos perdendo precisamente aquilo que não devíamos perder, porque mais massa muscular, infelizmente, ainda se associa muito só à parte estética, e claro que é espetacular e toda a gente gosta de um corpinho mais XPTO não sei quantos, mas um corpo com mais massa muscular é necessariamente um corpo mais saudável, mais capaz, com mais longevidade, mais funcional, exatamente. A questão aqui dos glúteos, por exemplo... Se me permites, Filipe, desculpa, claro. Só aí na questão do músculo, o músculo ainda tem outra propriedade muito importante, que é a proteção, ok? Uma queda, por exemplo, o músculo é o nosso primeiro protetor. Exatamente. Desculpa perfeito. lá ter interrompido. Perfeito. Ótimo complemento, sim. Não, e muitas vezes também lá está, não falamos disso, mas todo o sentido. Ia falar aqui na questão dos glúteos. As mulheres, por exemplo, e ainda voltando àquele tópico da lombalgia e das dores nos joelhos, muitas vezes poderá também estar associada a isto. É uma falta de inativação do glúteo, a uns glúteos fracos que depois lhe produzem um valgo excessivo, portanto os joelhos vão assim para dentro excessivamente e que depois acaba por provocar dor então por aí acima. Pegando nesse exemplo, o que é que acontece nesse joelho valgo? Temos um encurtamento dos nossos adutores, tensor da faixa lata alongado, e que depois vai desencadear, lá está, outros desequilíbrios. Mas foi bom focar nesse ponto aí do glúteo, que é muito o que acontece, em o glúteo fraco, e leva a essa postura, que depois muitas vezes ainda mexe aqui com a questão da nossa anca, como a anteversão da anca ou como a retroversão, depende muito depois aí mas normalmente uma anteversão da anca, porque o músculo ficando fraco acaba por alongar um bocadinho e provoca o cair da anca para a frente. E lá está, aqui dor não na estamos... lombar. Exatamente, e não estamos a falar numa questão de treino só para o estético. Claro que o estético, ok, se vier perfeito, mas aqui muito pela parte da funcionalidade. E muitas vezes nós esquecemos isto. E o mesmo relativamente ao ombro, por exemplo. Muitos dos problemas daquilo que estávamos a falar também, da anteversão do ombro, portanto, o ombro descaído para a frente, com um bocadinho de reforço atrás para equilibrar aqui estes músculos, faz sentido? Sim, Filipa, faz todo o sentido esse trabalho. Até pegando agora aí nesse tópico dos ombros fechados à frente. Nós, quando estamos, isto é, conscientemente, a gente consegue colocar-nos ali direitinhos, só que ao fim de algum tempo a gente volta ao mesmo. Porquê? A nossa postura, quem atua sobre a nossa postura, são partes inconscientes do nosso sistema nervoso central. Por isso o consciente ativa e a gente consegue pôr a postura correta, mas passado um bocado a gente está a fazer outras coisas e que desliga, ele volta ao mesmo. Porquê? Porque para o nosso sistema nervoso central aquela é a postura correta, é a tua postura correta, é a postura onde tu tens equilíbrio. E depois lá está, faz todo o sentido o que tu acabaste de dizer, tentar de certa forma aqui contrariar um bocadinho isso. O longo prazo, lá está, cada vez vais ter uma postura mais cifótica, o que te vai trazer inúmeros problemas. Para já a corcunda esteticamente não fica nada bonita, ninguém gosta. Vai-te originar depois a longo prazo dores crónicas a nível do pescoço, a nível da própria torácica, vai trazer dificuldade em respirar, porque não consegues expandir a tua caixa, o teu diafragma, a tua caixa torácica não consegue expandir. Daí estávamos a falar na questão há um bocado a nível desportivo, do desempenho do desportista. É impensável um desportista ter esta postura, porque não vai conseguir respirar bem, vai se fatigar muito mais rápido, certo? Exato. Por isso faz todo sentido a gente tentar, quer por questões estéticas, eu acho que a questão estética cada vez mais em dia está presente. A gente quer se sentir bem esteticamente. E o treino acaba lá, é o que tu dizias já um bocadinho, se vier, melhor ainda. Por isso acho que faz todo sentido, sim, tentarmos aqui alguns pequenininhos ajustes, trabalhar ali a parte posterior, romboides, depressores da escápula, tentar alongar aqui um bocadinho o peitoral. Nesse caso de uma postura fechada à frente, é a minha opinião,
acho que não faz muito sentido tentar desenvolver um peitoral numa fase inicial, porque se a gente vai hipertrofiar a parte do peito, vamos acabar por fechar mais. Por isso, numa parte inicial, trabalhar talvez aqui o ganho de flexibilidade, ganho de mobilidade a nível do peitoral e trabalhar depois sim na parte posterior. Sim, olha, eu estava a ser politicamente correta, mas pronto, acho que está na hora de voltar a ser eu. Então, isto na realidade é assim, e eu acho que muitas pessoas se vão identificar com isto. Epá, quase que temos vergonha em assumir que, epá, a parte estética é importante. Tipo, eu quero ter um corpo XPTO, tipo, e não tenho que ter vergonha por causa disso, porque... Epá, a minha casa não importa só por dentro, por algum motivo eu pinto a fachada, eu pinto os muros, eu ponho um gradeamento bonito, eu aparo a relva, porque eu também gosto que as pessoas vejam que a minha casa por fora também está bem cuidada. Com o meu carro é exatamente igual, se eu tiver o carro capô todo a descascar e o caraças, eu não vou ter gosto naquele carro. Então porquê é que eu com o meu corpo me sinto mal de dizer para os outros que sim, o meu corpo para mim é importante, qual é o problema? Eu vou ao ginásio sim, para ficar mais definida, mais não sei o quê, qual é o problema? Agora, acho que nós começamos todos, ainda que nós não digamos isso e nós chegamos lá à avaliação de ginásio com o instrutor assim... O meu objetivo é para ficar mais saudável. E tipo, ok, todos queremos ser mais saudáveis, é um facto, mas ninguém acorda um dia de repente e se lembra, olha, vou agora andar cheio de dores que nem me consigo sentar na sanita 3 dias, vou agora acordar às 6 da manhã, vou agora fazer um sacrifício desgraçado porque quero ser mais saudável. Isto não acontece. Nós vamos e nós tomamos essa decisão porque há alguma dor muito mais forte que por algum motivo aconteceu no nosso dia-a-dia. Ou porque fomos à praia com as nossas amigas e percebemos que elas têm um corpo muito melhor que o nosso e se calhar elas são todas mães e eu não sou, e elas têm muito menos celulite que eu, ou porque se calhar fui passar o fim de semana fora com a minha família e percebi que não conseguia acompanhar o meu marido e o meu filho numa corrida, numa caminhada, numa subida de escadas, não sei o quê, e eles até gozaram comigo e aquilo fez-me sentir mal e eu tomei a decisão. Claro que é para ser mais saudável, mas nunca é esse o motivo da verdadeira dor e que me faz verdadeiramente começar a treinar. Isto tudo para dizer que, a verdade, ainda que nós não a digamos, nós começamos a treinar sim, porque nos dói alguma coisa. E normalmente é muita parte estética. O que é que nós nos apercebemos muito rápido? Precisamente disto. É que, caramba, eu comecei-me a sentir muito melhor. Eu deixei de ter dores que antes tinha. Eu comecei-me a sentir com muito mais energia. Eu se calhar já não fico doente tantas vezes. Ou seja, tudo aquilo que vem em termos de saúde faz-me depois ali a certa altura, eu comecei pela estética, mas eu já estou pela forma como aquilo me faz sentir. E a estética assim depois acaba por ser um acréscimo quando na realidade foi o que me fez ir para lá. Os acréscimos depois são muitos, são diversos, não é? Começaste por uma motivação, uma coisa em ti que te motivou a tal, mas depois tens todo... Percebes que é tão grande, é tão maior do que só a estética, que verdadeiramente lá está. E depois eu acho que é viciante a forma como o treino te faz sentir. Lá está, quer em termos de saúde, quer em termos de bem-estar, quer em termos da própria relação com os outros, porque tu acabas... Uma pessoa sem dor, uma pessoa que sempre viveu com dor e de repente vê-se sem dor... Uau. Não é? Uau, o que é isto? A própria relação dela com os outros vai mudar. Porquê? Porque ela já não está sempre a queixar-se, ela já não está sempre a sentir-se mal. Uma pessoa que vive com dor não é uma pessoa que vive bem, não é uma pessoa que vive feliz em plenitude. Pá, isto muda altamente, mesmo a nossa própria produtividade no trabalho, pá, isto muda muita coisa. E acho mesmo que nós temos de começar a mudar aqui um bocadinho as mentalidades relativamente ao treino. Primeiro, porque não é vergonha nenhuma cuidarmos de nós, muito pelo contrário. E segundo, porque efetivamente os benefícios são, milhões. Não é? Certo, sim. Tu na tua prática... como é que costumas ou costumas direcionar as pessoas para essa parte, ou as pessoas já vêm normalmente com essa parte incutida? Tenho as duas situações. No entanto, aquelas pessoas que eu recebo que são sedentárias, não praticam qualquer atividade física, eu procuro sempre fazer-lhes ver os benefícios que elas vão tirar.
E não só em questão de treino, como em questão de alimentação, faz todo sentido, uma está a par da outra, e muitas vezes dou-lhe o tópico do que o que eu lá faço é 30% do sucesso da pessoa, porque se ela depois se alimentar bem, se descansar bem, se passar a fazer atividade física, ora, quase de certeza que ela lá está, vai-se começar a sentir bem, menos dor, se calhar vai começar a dormir melhor, se calhar o humor dela até fica ali um bocado diferente, o treininho acaba por ser um escape, se calhar também o stress também diminui bastante, pronto, e faço tentar ver estas questões, porque faz todo sentido cada vez mais a gente pensar no nosso bem-estar e não ir lá só porque me doeu, não, ir lá preventivamente, mas fora ou ir lá, alimentar-se bem, descansar bem e, de preferência, passar a fazer atividade física. Isto é quase como os carros. Tu há bocado deste o exemplo do carro e agora estava aqui a pensar e é literalmente tratarmos o nosso corpo como se fosse um carro. Nós vamos pensar, de género, se eu não for às revisões com o meu carro, ele se calhar vai, não sei, não faço ideia quanto tempo de variar é muito maior. Não sei quanto tempo é que aguenta um carro sem ir às revisões, mas tipo, sei lá, 3 anos, quando se calhar, se eu fizesse as coisas certinhas, se calhar durava 30, sim, não é? É um bocadinho aqui o mesmo com o nosso corpo. Rui, diz-me uma coisa, no dia-a-dia, que comportamentos é que as pessoas podem adotar para melhorar então esta questão da saúde postural e de toda esta parte dos encurtamentos e todas estas questões? Eu sei que é muito difícil no dia-a-dia as pessoas pararem um bocadinho a sua prática laboral. Vamos supor, de 2 em 2 horas, parar ali 5 minutinhos, tentar alongar, esticar, nem que seja para quem trabalha sentado, o levantar, o ir à casa de banho, ir a outro gabinete, caminhar ali um bocadinho, fazer algum movimento. Já é uma ajuda começar por aí. Para quem está há muito tempo sempre com as mesmas posturas, um exemplozinho aqui, por exemplo, para quem trabalha com o rato. É um exemplo que eu dou muitas vezes, porque nós sabemos que no nosso dia-a-dia, tanto a mesa como a cadeira, como o próprio computador, não estão ajustados a nós. Ou estamos a trabalhar com os ombros sempre ou estamos lá em baixo, pronto. Um exemplo que eu dou muito para prevenir tendinites, e o feedback tem sido muito bom, é simplesmente ir modificando a posição com que está a trabalhar. Uma revista debaixo do cotovelo, na semana a seguir põe um livrinho mais alto, depois na próxima semana tira, no próximo mês pegamos no rato ergonómico, no mês seguinte voltamos ao rato normal. E estas mudanças não vai padronizar aqui um certo movimento que depois mais tarde vai levar a uma tendinite. Por isso, lá está, nos seus dia-a-dias tentarem fazer um escapezinho de X em X horas, ali umas mudançazinhas, de forma a prevenir maleitas que possam vir a posteriori. E fora do cenário do trabalho, por exemplo, a senhora a arrumar a casa ao fim de semana, aquilo que estavas também a falar no início, alguma dica, algum conselho? Claro que sabemos que isto não é muito fácil depois na hora de pôr em prática, mas... Não, pronto, a lida da casa para já é algo que acaba por ser muito diversificado. Agora, tanto estás a passar a roupa, como vais aspirar, como vais... Mas funciona um bocadinho de forma igual. Não queiram fazer tudo hoje. Nem que seja 2 divisões da casa, vamos limpar hoje, depois vou descansar, depois vou fazer outra coisa. Façam pausas regulares. E não queiram fazer... Eu falo, olha, a minha mãe tem... se eu me enganar, que me perdoe, mas eu penso que a minha mãe tem 82 anos. Será que a tua mãe vai ouvir o podcast? Se eu lhe mostrar, ela vê. Mas se não for os 82 anos, ela é que me perdoa. A minha mãe ainda faz... ainda é uma pessoa bastante ativa para a idade dela. Já tem algumas complicações, mas ainda faço questão, e ela também faz, de cultivar o bocadinho de terra dela, que não é um bocadinho, até é um bocadão. Eu farto-me de dizer várias vezes: mãe, não faça tudo hoje. Faça hoje um bocadinho. Ai não, filho, o programa que tem que chegar ali hoje tem que chegar. Oh mãe, mas vai-lhe começar a doer a meio e você para. Não, o chip é aquilo que tu dizes, já tem que chegar ali, tem que chegar ali. Nem que vá rastejar para casa, mas tem que chegar ali. Não, faça uma pausazinha, não queiram fazer tudo hoje, ok? É simples. É simples e não é. É simples e não é, mas sim, trabalhar 1 horinha, 2 horinhas, ok, vou descansar agora. Ok, mais 1 horinha, vou outra vez esticar-me ali um bocadinho.
pronto, tentar isso não é muito fácil e cada vez mais eu percebo que existe aqui os dois extremos, que é as pessoas 100% procrastinadoras e que é amanhã, é daqui a bocado, é depois, é não sei o quê e não fazem nada. E depois temos o outro extremo, cada vez mais, que são as pessoas que não sabem descansar. Eu não consigo estar no sofá quieta, eu tenho que estar a fazer alguma coisa, porque eu estou no sofá e estou a pensar, eu podia estar a adiantar isto e aquilo e aquilo outro e não sei o quê, e descansar, está quieto. Certo. E a juntar a isso, ainda temos aquelas pessoas que têm a questão laboral, depois vêm para casa, ainda têm os filhos para fazer tudo e mais alguma coisa, depois ainda têm a lida da casa, e que se o dia tivesse 30 horas era um porreiraço, e mesmo assim estavam sempre ocupadas. E eu percebo também um bocadinho isso, que não será fácil, e existem inúmeros casos assim. E se calhar há pessoas que até ainda têm 2 trabalhos, não é fácil, mas muitas vezes lá está, é a gente mentalizar-se que é para o nosso bem, e um bocadinho aqui, um bocadinho ali, nem que seja uma pausazinha de 5, 10 minutos, às vezes faz toda a diferença. Sim, até lá está, voltamos a pensar, neste caso, como o telemóvel. Às vezes 5 minutos à carga já é o suficiente Sim. para ele se aguentar o resto da tarde. Exato. E o nosso telemóvel, as nossas máquinas, os nossos computadores, os nossos carros, tudo, nós temos que desligar a certa altura o motor, porque senão... E se me permites, e tenho lá muitos esses casos no gabinete, de pessoas que nem param sequer para lanchar. Mas comecem a parar para lanchar. Nutricionalmente estão a cuidar de vocês, e depois esse bocadinho, essa pausazinha para vocês comerem, vão desligar um bocadinho ali da questão do trabalho, e é a vossa pausazinha onde vocês conseguem esticar um bocadinho até e mexer e sair daqueles movimentos rotineiros do dia a dia. Mas há inúmeras pessoas que nem sequer param para lanchar. Sim, mesmo, lá está, o ir à casa de banho. Também. Eu tenho pessoas que me dizem, não, Filipa, eu não bebo água, porque se eu beber água eu vou ter que ir à casa de banho e eu não posso ir à casa de banho. Por favor, de género. Eu percebo, todos temos de trabalhar, e há pessoas que têm trabalhos efetivamente muito exigentes e muito trabalho e tudo certo. Mas será que parar 2 minutos para ir à casa de banho te vai prejudicar assim tanto o trabalho? Se me permites, eu era um exemplo desses. Eu muitas vezes atendia às pessoas e era sempre a seguir, que nem parava eu próprio para lanchar, às vezes porque não conseguia, ou ir à casa de banho, até que o meu chip teve que mudar. Porque eu tinha o meu lanchezinho lá para lanchar, mas às vezes saía uma pessoa, a outra já estava à espera e eu não queria que a pessoa esperasse, apesar que ainda estava no meu tempo, a pessoa ainda não estava na hora dela, mas eu, para ela não estar a esperar, atendia, até que cheguei a um ponto e disse, não, a minha pausa tem que ser a minha pausa, lá está, esticar-me um bocadinho, alimentar-me, ir à casa de banho se for preciso, e então depois volto a seguir. Mas eu já fui uma pessoa dessas também. Eu compreendo. Agora, aquilo que temos que pôr sempre em perspectiva é... Claro que toda a gente precisa de ganhar dinheiro e é sempre uma dualidade de 15 minutos de manhã a 15 minutos à tarde, é mais uma pessoa que eu podia ter atendido. Ok, será que ao fim do dia 20 euros te vão fazer assim tanta diferença? Porque repara, se tu não te permitires a descansar e andares sempre nessa roda, a fatura vai chegar. E o que eu costumo dizer sempre é, mais vale parares esse programado e tu te organizares na tua agenda consoante aquilo que tu queres, do que alguém, entre aspas, o teu corpo, te fazer parar sem tu estares a contar, e aí a tua agenda é que vai ficar toda de pantanas porque tu não vais conseguir fazer, o teu corpo vai-te pedir para parar e tu vais ter que parar obrigatoriamente e não estavas programado para aquilo. Portanto, será que esses 20 euros a menos ao fim do dia vão compensar? Eu digo muitas vezes isso lá às pessoas. Se calhar não. O corpo vai falando connosco. O corpo fala sempre. A gente muitas vezes é que ignora e não quer ouvir o que ele nos está a dizer. E lá está. A gente não quer parar. Não, eu vou aguentar, até tomo um Brufen, 2, e isto melhora. Mas o corpo vai obrigar, a certa altura não. Vais parar e vais parar mesmo. E aí não é nada planeado, lá está. E aí não é nada planeado, muitas vezes para se conseguir depois um resultado positivo leva-se muito mais tempo, a pessoa acaba por estar muito mais tempo em sofrimento, entretanto já sobrecarregou ali o fígado e os rins com automedicação, e depois lá está, por exemplo,
até começou com uma lombalgia, agora vamos falar aqui em exemplos. Começou com uma lombalgia, que a pessoa chegou a um ponto que não aguentou mais e começou-se a automedicar. O fígado começou ali a ficar sobrecarregado, até que chegou a um ponto que já lhe doía a cervical, lombar e cervical. E a dor da cervical pode ter sido repercutida por um fígado já, digamos, sobrecarregado, que de certa forma irritou ali o nervo frénico e ele repercutiu lá em cima na cervical. Por isso, depois umas coisas vão acabando por levar as outras. E o que inicialmente uma massagem, por exemplo, ou até uns alongamentos ou outra coisa podia ter resolvido, até um banho quente de água às vezes, a pessoa foi deixando de arrastar, até que não, tem que parar, que já não aguento mais, tem que ir a algum lado. E depois muitas vezes hospital, uma injeçãozita ou duas e o problema fica apenas adormecido. Depois, quando a pessoa vem até nós, é muito mais difícil de conseguir resultados rápidos, positivos, e muitas vezes já chega a nós com diversas compensações no corpo. Depois, além da lombalgia em si, já temos que atuar, se calhar, lá está na cervicalgia, já lhe dói um glúteo, já irradia para a perna abaixo e pronto, e é muito mais difícil do que se tivesse vindo logo ou se de forma preventiva, rotineiramente, fosse fazendo algo por si. Sim, eu acho que aqui, como conselho final, é mesmo sensibilizar as pessoas que nos estão a ouvir para começarem a cuidar do seu corpo, tão bem como cuidam das máquinas, porque nós sabemos que as máquinas duram mais, lá está, se nós fizermos as revisões atempadamente, as limpezas, se nós pusermos a carregar direitinho, se nós andamos sempre com o nosso carro no redline, a probabilidade de motor estourar é elevadíssima. Se nós não vamos às revisões ao mecânico, o carro não vai durar muito tempo. Então, nós sabemos disto tudo relativamente aos nossos carros e aos nossos telemóveis e às nossas máquinas, mas nós somos incapazes de pensar da mesma forma para connosco. E acho mesmo que isto precisa de começar a entrar aqui de outra forma. Se possível, envelhecer bem e envelhecer com um corpo novo, não é? Sim. De preferência. Rui, vamos então passar aqui ao nosso jogo, que ainda não tem nome, o nosso jogo. Desculpem a falta de originalidade, mas isto está mesmo... Já pensei em muitas coisas, mas nada me parece bom o suficiente. Pões as ideias num pote e tiras é o que calhar. Se não gostares, voltas a pôr lá e tiras outros. Também é uma boa ideia, não tinha pensado nisso. Ok, então, vais tirar 4 nomes e vamos escolher, o objetivo é seres a pessoa o mais completa, com maior longevidade, com maior sanidade, saúde, etc, etc. E vais ter de escolher uma pessoa para teu PT, uma para teu nutricionista, terapeuta e o teu amigo, assim, tipo aquele amigo mesmo das ocasiões. Ok? E vais ter que justificar, obviamente, as tuas escolhas. Isso é que não sei se vai ser fácil. Não há nenhum com prémio, pois não? Acho que não. Ora, 3, faltam, não é? 4. Se bem que todos eles são uma rica prémio. Tira para a câmara. Ora, temos o Vasco Palmeirim, Bruno Salgueiro. Quem é este Bruno Salgueiro? O Bruno Salgueiro ele é duplo e é personal trainer também. Já, pronto, ok. É das dicas de Salgueiro. Já sei, exatamente. O Miguel Milhão, também que me desculpem, mas... É o fundador da Prozis. Ok. E Fernando Mendes, que é o baixinho, não é? Isso. Esse mesmo. Ora bem, então, Bruno Salgueiro para PT, sem dúvida. Sem dúvida. Nutricionista. Miguel Milhão tem muitos produtos, mas nem todos eles são, digamos, com uma escolha acertada. Sim, e ele não é nutricionista, nem PT, ele é um empreendedor nato. Pois. Não necessariamente... O Fernando Mendes tem perdido peso, por isso deve andar bem aconselhado, deve ter bons conselhos, por isso PT, nutricionista, terapeuta e... isto fica muito difícil mesmo. Mas pronto, aqui acho que a nível de PT estou super bem entregue. Sim, também acho. Se calhar a nível nutricional também estaria.
Epá, eu acho que Palmeirim tem uma onda muito boa, por isso eu acho que Palmeirim, eu acho que era aquele amigo a quem iria recorrer para tudo e para mais alguma coisa. Fica-me a faltar o nutricionista e o terapeuta, não é? Uhum. Ora bem, empreendedor também deve ter sempre umas boas dicas para dar. Fernando Mendes também. Também não deixa de ser, no fundo, um empreendedor e alguém que chegou longe da vida, não é? Portanto... Sim. Não fica fácil, nutricionista e terapeuta. E o terapeuta? Venha ao diabo e escolha. Mas vamos pôr o Miguel Milhão como nutricionista, porque espero que ele conheça os produtos dele ao menos, não é? E consiga aconselhar, este não, tem muito açúcar, vai para aquele... Acho que sim. Fernando Mendes, um terapeuta, quando mais não seja aqui para a parte psicológica, mental, sem dúvida que acho que será um bom terapeuta, que a gente chega lá cabisbaixo e sai de lá, não é? Com um ego assim, por isso acho que são as minhas escolhas, acho que não me iria arrepender. Boas escolhas, acho que sim, acho que tens todo o potencial para ser uma pessoa com um envelhecimento de qualidade. Espero que sim. Rui, para terminar, vou-te fazer a questão que faço sempre aos convidados e tenho mais uma vez que dar o mérito desta questão, que é a ideia do Joel J, do podcast dele, que é uma pessoa que eu acompanho e que eu aconselho muito a que vocês também acompanhem, porque faz um trabalho absolutamente incrível. E a pergunta é, se tivesses a oportunidade de mandar uma mensagem para todo o mundo mesmo vai chegar a toda a gente, seja de que forma for, traduzido, em redes sociais, placar, jornal, televisão, não importa, até os sítios mais remotos do mundo vai chegar de alguma forma, sinais de fumo, se for preciso. Qual é que seria a tua mensagem? Olha, é algo que eu uso no dia-a-dia e que às vezes comento com algumas pessoas, e seria a filosofia de um mestre de artes marciais, que é o Bruce Lee, que acho que toda a gente já ouviu falar ou que conhece, que é: sejam como a água e adaptem-se. Se nós colocarmos a água em diferentes recipientes, ela vai se adaptar sempre a eles, sempre. Além disso, ele usava muitas vezes, metaforicamente, a água como exemplos para inúmeras coisas. E se pensarmos num curso de água num rio, por exemplo, a água tanto pode ser suave e gentil como poderosa e furiosa. Por isso, tal como a água, a gente deve se adaptar às circunstâncias do nosso dia-a-dia e aos obstáculos que a gente vai encontrando e tentar sempre adaptar-se da melhor forma possível para os ultrapassar. Por isso, sejam como a água e adaptem-se. Perfeito, sejam como a água e adaptem-se. Gosto muito dessa frase. Eu também gosto, utilizo muitas vezes. Não a conhecia e gosto muito, gostei. Agora que é para terminar, Rui, onde é que as pessoas te podem encontrar? Se quiserem falar contigo, qual é a melhor forma? Ora bem, podem através das redes sociais, Instagram, Facebook. Estou em Alvegaria à Velha, mesmo junto ao Cine Teatro Alba. Instagram e Facebook, qual é que é o nome para te procurar? Rui Almeida. Okay. Nós vamos deixar também na descrição, de qualquer das formas. De qualquer forma, Cine Teatro Alba, Alvegaria à Velha, porta 26. É mesmo na lateral do Cine Teatro. É fácil. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu tempo. Foi uma conversa muito enriquecedora. Seguramente que trouxemos aqui vários insights e deixámos as pessoas, pelo menos, a refletirem sobre aquilo que estão a fazer. E se conseguirmos mudar uma coisa que seja na vida de uma pessoa, acho que já valeu. Valeu, sim, senhora. Muito positivo. Obrigada. Obrigado. A vocês, espero que tenham gostado. Conto ver-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, não percam. Um beijinho e até lá. Desculpa, espera aí. Eu acabei de perceber que acho que disse sempre mal. É masoterapia ou massoterapia? Como quiseres, estão as duas corretas. Estão as duas corretas. Desculpa. Olha é que tipo, o meu cérebro só estava masoterapia. Okay. Compreender se é um desequilíbrio estrutural ou funcional. Desculpa. Tranquilo. Muito bom. Se calhar este sinal não é.